Olá, amigos. Jesus nos abençoe o dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo a programação doutrinária, o estudo de hoje, a que nos compete, é o capítulo 17, o item 3, o homem de bem. E o item 3, então, nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, com a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Nós vamos parar por aqui a nossa leitura e vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus nos oriente, nos conceda discernimento e sabedoria para analisarmos as verdades eternas. E desta forma, Senhor, em Teu nome, em nome do irmão Clarencio, dos espíritos trabalhadores desta casa de luz, rogamos a permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho do dia de hoje. Que seja, sobretudo, em nome de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos, nós vamos analisar o homem de bem, o ser, a aspiração de felicidade de cada um de nós. Mas não há razão para que nos entristeçamos, porque não temos todas essas virtudes já conquistadas. Nós somos seres itinerantes do universo e estamos a cada dia vencendo e superando as nossas próprias dificuldades. Portanto, estudar o Evangelho, estudar este capítulo 17, não é? Sede perfeitos, é para nós de uma importância muito grande, porque vamos buscando nos conhecer, vamos verificando o que falta em nós e vamos analisar, fazer um paralelo com o Livro dos Espíritos, lá da parte 3ª do capítulo 12, da perfeição moral. E na questão 918, caracteres do homem de bem. E então, o senhor Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em o homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos então respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente
compreende a vida espiritual. E Kardec, então, faz essa nota. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhes fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhas deu, também lhas pode retirar. Se sobre a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes vantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. E no segmento deste item, após essa nota de Kardec, nós temos o conhecimento de si mesmo, não é? Que é a condição de nos tornarmos homens de bem, porque temos que encarar as nossas limitações, as nossas dificuldades e ir modificando os nossos vícios pelas virtudes, mas sem nos conhecermos, tudo isso, queridos irmãos, nos será impossível. Então, sigamos as orientações que os Espíritos nos trazem. E a 919 diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-la disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, Kardec continua, na subpergunta A: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, não conhecemos? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí nós então temos a célebre resposta, o questionamento de Santo Agostinho, que nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer
e a ver o que em mim precisava de reforma. E essa análise, amigos, precisa ser bem realista, bem sincera e aprofundada. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar, nem a nós mesmos. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou de indicação de um mal que precisa ser curado. Portanto, amigos, podemos verificar o grande desafio do homem de bem é interrogar a sua própria consciência. Será que fiz todo o bem ao meu alcance? Nós temos que ter coragem de assim nos inquirirmos. E Santo Agostinho continua na sua resposta. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direi, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não nos é fácil, não é? Vamos analisar? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Nos sabotamos o tempo todo, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga em si só a dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Vejamos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Ou seja, saiamos do palco, né? Inquire como a qualificaria se praticava por outra pessoa, estando do outro lado. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fostes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm de mascarar a verdade, e Deus muitas vezes ao coloca o vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Prescrute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante,
avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada do que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado pelas enfermidades no corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazeis que compreendeis esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos as instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, amigos, temos aqui uma análise muito sincera e aprofundada de Santo Agostinho. Esse querido amigo que buscou a cada dia o conhecimento de si mesmo, não é? E nós sabemos que, contrário ao homem de bem, de todos os nossos feitos, está o orgulho, o egoísmo, o orgulho e o egoísmo. Este mal radical, não é? Temos na questão 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E a resposta, então, de Fénelon, né? E ele nos diz assim: o egoísmo, no segundo parágrafo, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Por isso, Santo Agostinho termina lá a sua resposta, não é? Que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. A que trabalho o Senhor Allan Kardec se dedicou para que tenhamos hoje, amigos, todos esses recursos, não é? Que como espíritos imortais devemos voltar
o nosso olhar, os nossos esforços, a nossa atenção para destruir em nós a fonte de todos os males, que é o egoísmo e o orgulho. Então, para ilustrar o homem de bem, vamos trazer deste livro, deste pequeno, grande livro, Contos e Apólogos do Irmão X, na psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, o conto de número 3, intitulado Justiça Divina. Justiça de Cima. E diz assim, então, este pequeno conto. 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, comparecem ao tribunal da Justiça de Cima, depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Na Terra, foram analisados por idêntico padrão. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação, ostentando cada qual um halo de radiações específicas. Foram conduzidos ao juiz que lhes examinara o processo durante alguns dias atenciosamente. O magistrado convidou um a um a lhe escutarem as determinações, em nome do direito universal, perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças. Ao primeiro deles, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondoso: de tuas notas transparecem os pedados compromissos que assumiste, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E por quê? O interpelado inquirisse quando o futuro que o aguardava, o árbitro amigo observou sem afetação. Volta à paisagem onde viveste e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sobre irradiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações. Revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhavas. Destiveste vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. E percebendo-lhe as interrogações mentais, acrescentou: toma ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável resgates o débito de alguns milhares de horas junto deles, em atividade assistencial. Ao terceiro que se aproximou, a destoar dos precedentes pelo aspectos com que se apresentava, disse o juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstraste louvável correção no proceder. Não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes. Não traíste as próprias obrigações e somente recebeste no mundo aquilo que realmente te era devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência
mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. Em seguida, surgiu o último. Vinha nimbado de belo esplendor. Raios de safira claridade envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam. Contentes, e em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados, que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho, o julgador esclareceu, persuasivo e bondoso: o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém, sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança. Distribuía estímulo e entusiasmo. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça de Cima encerrou a sessão. É um belo conto e fala de cada um de nós, não é, amigos? Na qualidade de espíritos imortais, também teremos esse dia, onde estaremos de um juiz que nada mais será que a nossa própria consciência. Então, o grande desafio do homem de bem será sempre interrogar a sua consciência. Será que fiz todo o bem ao meu alcance? E como nos diz Santo Agostinho, para que não tenhamos somente a nos inquirir-nos após a partida do plano terrestre, que então o façamos todos os dias, à noite, quando estivermos a sós, a inquirirmos com muita clareza, sem ocultar de nós mesmos, porque não nos ocultamos de Deus, nosso Pai e Criador, que nos conhece o nosso passado, mas acima de tudo, conhece o nosso futuro, pois nos criou com o germe divino e todos nós somos perfectíveis, não perfeitos agora, mas perfectíveis. Então, caberá a cada um de nós o esforço diário para combater o egoísmo e o orgulho do íntimo do nosso ser, pois a caridade, a maior de todas as virtudes, ela sim nos ajudará dia após dia na conquista desses ideais sublimes. Então, amigos, nós temos nesta doutrina, no Espiritismo, o maior aliado, pois que a destra do nosso Pai,
que é bom, justo e misericordioso, que nos concede um guia espiritual, um amigo devotado, a quem devemos todos os dias exercitar confiança, companheirismo, pois ele estará sempre, como nos disse Santo Agostinho, se os pedirmos com sinceridade, eles estarão a nos conceder, na permissão de Deus, o que nos for necessário. Então, que assim façamos, queridos amigos. Nós agradecemos a Jesus, ao nosso querido irmão Clarencio, a Deus, sobretudo, a oportunidade desse estudo e que possamos, dia após dia, trabalharmos com afinco para a conquista do homem de bem. Então, amigos, unindo os nossos pensamentos mais uma vez, agradeçamos a este mestre, agradeçamos a espiritualidade, companheira e amiga, todos os recursos que nos têm possibilitado para o autoconhecimento, para a busca do homem de bem, pois que é isso que o nosso Pai espera de nós. Com muita alegria, com muita gratidão, despedimos-nos nesta hora, a agradecer-te, Senhor Jesus, e rogando um dia de paz, uma noite de contentamento e renovação das nossas forças e agradecimento sincero por mais esta oportunidade. Que assim seja, querido Deus. Graças te damos, Senhor. Muita paz, queridos amigos, a todos os corações presentes. Paz, amigos queridos. Muita paz.